A Warner Bros. Está à venda neste exato momento. É isso mesmo. Isso pode mudar muita coisa dentro da Warner Bros., dentro dessa questão de diretoria, de coordenadores e tudo mais dentro da Warner Bros. E será que isso pode ter impacto dentro da DC Studios, dentro do DCU e até mesmo no James Gunn, galera? É isso que a gente vai comentar no vídeo de hoje, se isso pode impactar dentro da DC, quando a coisa tá indo bem, quando o caminho tá dando certo, aparece alguma coisa. É aquele ditado, né? A alegria de pobre dura pouco, e é isso que os fãs da DC estão vivendo desde que a DC começou com um filme no cinema, né? Então, vamos pro vídeo, rapaziada. Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente comentar sobre essa venda oficial da Warner Bros. Discovery. Exatamente, né? Eles estão à venda e estão mais uma vez mexendo com a cabeça de todo mundo, principalmente os fãs da DC, que estão bem preocupados com toda essa situação. Vou esclarecer pra vocês no vídeo de hoje essa venda da Warner Bros., quem pode comprar de fato a Warner e se isso vai ter esse impacto da DC real, igual os fãs estão imaginando, né? Bom, não é de hoje que a Warner Bros. Já quer, cara, se vender, fundir com outros lugares há muito tempo. A Warner faz isso, cara, desde possivelmente no começo ali de 2019, até 2020, sabe? A Warner começou com esse foguinho de querer se vender, de querer se unir, e ela realmente se uniu ao grupo Discovery, né? Ela foi meio que comprada pelo grupo Discovery e se tornou Warner Bros. Discovery. Atualmente né, Warner Bros. Discovery. Até então, tudo bem, não mudou nada na Warner. Pô, o co-CEO continuou o mesmo, que é o David Zaslav, né? Que vamos combinar, né? Ele teve impacto em muita coisa ruim, principalmente no universo antigo da DC, antes da DC ser DC Studios, né? Onde os executivos, o David Zaslav, mandavam em tudo nos filmes da DC, e por isso que foi tudo, muitas das coisas horrendas da DC foi por conta de executivo e por conta do próprio David Zaslav, né? E bom, ele é o grande CEO, e quando a Discovery se juntou à Warner Bros., nada disso mudou, só se juntou a Warner Bros., né? Uma coisa a mais pra dentro da Warner Bros., que é a Discovery. Mas agora a coisa é diferente. A Warner se colocou à venda no dia de ontem. Exatamente, galera. A gente já tava com os rumores há um tempo atrás da Warner se fundir, dessa vez com a Paramount Plus, né? Não a Paramount Plus, a Paramount em geral, né? A Paramount Pictures, né? Eles estavam com esse rumor de se fundir. Porém, a Warner negou, não aceitou nenhum pedido da Paramount, e inclusive agora que a Warner se colocou à venda, a Paramount já lançou 3 propostas para comprar a Warner e ela não aceitou. Já pode pedir música no Fantástico, né? Durante essas 3 propostas, né? O próprio David Zaslav, o CEO atual da Warner Bros., ele continuaria como grande presidente de tudo caso a Paramount comprasse a Warner. Então ele continuaria sendo presidente, mas a Warner negou os 3 pedidos. Eu vou falar com vocês essa declaração oficial que a Warner deu e eu já comento sobre a DC, né? Bom, abre aspas. Enquanto a Warner Bros. Discovery continua a avançar na separação previamente anunciada da Warner Bros. E da Discovery Global, seu conselho de administração anunciou ontem que iniciou uma revisão de alternativas estratégicas para maximizar o valor para os acionistas. Em vista do interesse não solicitado que uma empresa recebeu de diversas partes, tanto pelas empresas, né, com um todo quanto Warner Bros. Conselho da Warner Bros. Discovery avaliará uma ampla gama de opções estratégicas que incluirão a continuação do avanço da separação planejada da empresa, né? Vai separar o Warner Bros. Da Discovery, se juntaram ano passado e já vão se separar aí, né? Até a conclusão em meados de 2026. Então tudo dessa separação deve se concluir até 2026. Uma transação para toda a empresa ou transações separadas para os negócios Warner Bros. E Discovery Global, né? Fecha aspas. Bom, o David Zaslav, né, o CEO, ainda acrescentou sobre essa venda, né? Continuamos a dar passos importantes para posicionar nossos negócios e obter sucesso no atual cenário de mídia em constante evolução, avançando em nossas iniciativas estratégicas, recolocando nosso estúdio na liderança do setor e expandindo a HBO Max globalmente. Demos o passo ousado de nos preparar para a separação da empresa em 2 empresas de mídia distintas e líderes, a Warner Bros. E a Discovery Global, porque acreditávamos
acreditávamos firmemente que esse era o melhor caminho a se seguir, disse o David Zaslav, o presidente, né, e CEO da Warner Bros. Discovery, né? Então, por enquanto, a Warner Bros. Apenas se separou da Discovery, mas a venda vem aí, né? No dia de ontem, como eu falei, a Warner se colocou à venda e qualquer proposta que a Warner achar interessante vai comprar, galera, exatamente. Já tem rumores da Netflix também tentar uma compra agora da Warner, ainda não temos essa confirmação, mas a Netflix estaria também interessada, assim como outros, né, setores e outras empresas aí do ramo de filmes, né, no ramo de estúdios de fato, estão interessados na compra da Paramount Plus, da Warner Bros. Discovery, mas como é que isso impacta a DC? O que isso impacta na DC, galera? Vamos lá. Foi perguntado ao próprio James Gunn se caso, né, a Warner for vendida, ele vai sair da presidência do DC Studios. O James Gunn respondeu que ele não sabe responder isso, que ele não tem como dizer absolutamente nada e só o tempo dirá o que vai acontecer. Ele não disse que vai continuar e nem que vai ser demitido, até porque o James Gunn realmente não sabe de nada. A Warner está acima da DC. A DC pertence à Warner. Se a Warner for vendida, e eu acho que esse é o grande plano do David Zaslav, sair da liderança da Warner. Cara, isso tem lados bons e ruins, eu vou falar mais disso, né? Mas, caso realmente, né, a Warner seja vendida aí, novos diretores, novos executivos, novos conselheiros, isso impacta a DC como, galera? Vamos lá. Eu acho, vamos responder a pergunta de James Gunn sair. Eu acho quase impossível James Gunn ser demitido da DC e ele sair da DC. Por quê? Primeiro que James Gunn assinou um contrato. Mesmo a Warner sendo vendida, ele assinou um contrato de 10 anos para ser o presidente da DC. Caso, né, nesses 10 anos tudo desse certo, o público gosta do James Gunn, ele renovaria o contrato e continuaria como presidente da DC, né? E esse contrato ainda está na ativa, porque ele assinou esse contrato em 2023. No final de 2023, ele assina esse contrato com a Warner, né? E ele cria a DC Studios. A primeira vez em que a DC agora tem um estúdio próprio. Assim como a Marvel Studios é um estúdio próprio, né? Tô dando exemplo da Marvel porque já está, né, a mais estabelecida há um tempo no mercado, né? Vamos lá. A Marvel pertence à Disney, né? Se a Disney atualmente mudar toda a diretoria dela, vamos supor, a Disney vendeu para alguma empresa e maior, e toda a diretoria mudou. O Bob Iger, que atualmente é o presidente da Disney, não é mais presidente, mudou tudo. Vai impactar na Marvel? Não. A Marvel vai continuar com o Kevin Feige sendo presidente, porque a Marvel é um estúdio próprio. Mesmo ela sendo da Disney, é um estúdio próprio. E é isso que deve acontecer com a DC. Por mais que o James Gunn falou, né, que ele não sabe ao certo o que vai acontecer, ele tá certo em falar isso. Porque se ele fala que vai ficar, ele tá mentindo. E se ele fala que ele não vai ficar, ele também tá mentindo. Porque ele precisa... Ele, né, cara, mesmo a DC sendo um estúdio próprio, ele obedece ao chefe da Warner, que atualmente é o David Zaslav. Mas caso seja vendida, será um novo cara, ou uma nova mulher, alguém novo, um novo chefe na Warner Bros. E aí, se esse novo chefe chegar e falar, não te quero mais, você tá demitido, o James Gunn não tem muito o que fazer, entendeu? Porém, é muito difícil disso acontecer, porque a DC é um estúdio próprio. Ah, por que tudo deu errado no antigo universo da DC? Porque a DC não era um estúdio próprio. A DC Studios foi criada quando o James Gunn assumiu o cargo da DC, porque ele criou a divisão da DC Studios justamente por isso, porque fica muito mais difícil de você tirar o James Gunn da DC Studios. Como eu falei, ele respeita um chefe, que é atualmente o David Zaslav, mas posteriormente vai ser alguém novo aí, né, na Warner, né, independente de quem comprar. E o grande chefe, se quiser demitir o James Gunn, pode, mas como eu falei que é muito difícil, porque é um estúdio próprio, mesmo pertencendo à Warner, não tem, né, como, cara, o grande chefe chegar do nada, invadir um estúdio próprio, né, que é a DC Studios, e falar, eu quero que você seja demitido. Não tem como fazer isso, principalmente porque o James Gunn tem um contrato. Ele não falou que ele vai continuar, porque tudo pode acontecer, mas a possibilidade dele ser demitido e tudo mudar é muito difícil, galera. É muito difícil, porque é um estúdio próprio. Com um estúdio próprio, é quase impossível de outra parte, até mesmo a grande parte, né, que é a dona da DC, que é a Warner, mexer no estúdio próprio. É muito difícil. Fora que os resultados do James Gunn estão muito bons. Superman foi o maior filme do ano, galera. Superman foi incrível. Pacificador deu muita audiência também e também foi muito boa. Comando das Criaturas também. A DC começou muito bem. O novo universo da DC começou muito bem. Os resultados estão muito bons. Então não tem nem porquê demitir o James Gunn. Ah,
Vamos citar o universo antigo da DC. Como eu falei, não existia o estúdio próprio da DC. Por isso, mesmo o Zack Snyder sendo a grande mente antiga do universo antigo da DC, do DCEU, né? O Zack Snyder que comandava muita parte ali. Por que que tudo dava errado naquele universo? Porque o David Zaslav, porque os executivos da Warner que mandavam, porque a DC não tinha um estúdio próprio. Então o que o grande chefe falasse, a DC tinha que fazer, porque não tinha estúdio próprio nenhum. Era só DC, entendeu? Que pertencia ao Warner. Então, se a Warner mandou, a DC tem que fazer. Por isso que todos os filmes, a maioria dos filmes do antigo universo davam errado e ficavam ruins, porque um executivo mandava uma coisa, o diretor queria outra, mas quem que ele vai respeitar? O diretor vai respeitar quem? Ele vai botar a sua própria ideia em jogo ou vai ter que respeitar a ideia do executivo, do presidente, entendeu? Ele teria que aceitar, por isso que muita coisa do antigo universo deu ruim. Obviamente, foi falta de competência de muita gente também da direção, a gente não vai entrar nesse assunto aqui, né? Mas com o estúdio próprio da DC sendo criado, que é o DC Studios, quando o James Gunn assume a DC, é quase impossível que seja mexido nele. Quase impossível, galera. A coisa que a gente deve mudar agora é justamente direção, executivo, conselheiro, e eu acho isso bom. Por quê? Vamos lá, vamos entrar nesse mérito, cara. Tudo bem, a gente tem que concordar que a Warner tem um fogo na bunda gigante, cara, gigante. É desnecessário essa venda, se colocar a venda dessa forma. A Warner talvez é um dos maiores estúdios de filme, cara, talvez até maior que a Disney. A gente pode comparar isso, sabe? Esse ano, a Warner lucrou bilhões em filme, galera. Os maiores filmes do ano foram da Warner. Superman, Minecraft, né? A gente teve Pecadores, a gente teve muito filme, cara. Os maiores filmes do ano esse ano foram da Warner. Cara, é meio maluco da gente pensar, cara, que um estúdio desse tamanho, com o tamanho de receita que eles recebem por filme, todo filme da Warner, cara, bate bilheteria gigantesca. É um absurdo que um estúdio desse esteja nessa situação, se colocando à venda. Cara, isso é doideira. Ah, mas é pra mudar toda a direção. Beleza, cara, mas aí é só mudar a direção, por votação, da mesma forma que acontece em todos os outros estúdios, Netflix, Disney, qualquer outro estúdio, qualquer outra empresa, né, relacionada a isso, é uma votação. Não se colocam à venda quando querem mudar de direção, entende? A gente entende que o David Zaslav deve estar cansado de estar comandando a Warner Bros. E isso é bom pros fãs, é bom pro público, porque o David Zaslav já fez muita merda dentro da Warner Bros. Principalmente com a DC, né? Então, ele tá cansado? Ótimo, vem uma pessoa nova. A gente espera que seja alguém melhor, a gente espera que seja uma grande empresa. A Paramount queria comprar e eu era a favor, pô, beleza. Mas eu acho que a Warner não se vendeu a Paramount porque a ideia era o David Zaslav continuar. E eu acho que o próprio David Zaslav não quer mais continuar comandando a Warner. Então, a gente deve ter alguém comandando isso, alguém novo comandando a Warner de fato assim que ela for vendida. Quando ela for vendida, eu posso fazer um vídeo aqui no canal comentando sobre essa venda, né? Sobre network, sobre tudo aí da empresa de Warner Bros. Mas, galera, a questão principal do vídeo, que é sobre a DC, é isso. Fiquem tranquilos, galera, por mais que o James Gunn tenha dado indícios de que ele pode sair caso um novo chefe assuma a Warner Bros., ele fez isso porque ele não pode dar certeza de nada, mas a possibilidade do James Gunn ser demitido, de começarem um novo universo da DC, um universo que acabou de começar, já rebutarem ele todo, é muito difícil, galera, é quase impossível, tá? É quase impossível, é praticamente impossível. É 99% de certeza de que isso não vai acontecer, porque a DC é um estúdio próprio e é muito difícil de você mexer num estúdio próprio, mesmo ele pertencendo à Warner, é um estúdio próprio. Então, cara, é muito difícil de James Gunn sair, de rebutarem o universo. Não, galera, provavelmente o James Gunn só deve sair se, né, ele não renovar o seu contrato daqui a 10 anos, lá em 2033, quando ele não renovar o seu contrato, aí ele pode sair da DC, né? Mas aí a gente já vai ter um universo praticamente estabelecido já, e com certeza ele deve renovar, né, galera? A gente imagina que seja assim. Comenta o que vocês acharam sobre essa venda da Warner, se deu pra tranquilizar essa questão da DC, conseguiram entender, né, que é muito difícil James Gunn sair, mudar isso tudo, por ser agora a DC Studios, né? Comenta aí, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis, rapaziada!